Olá, saudações a todos, sejam todos bem-vindos, meus desejos de muita paz. Continuando os estudos do livro Missionários da Luz, nós estamos no capítulo 13º, chamado Reencarnação. Nós paramos semana passada num ponto em que Adelino reencontra o espírito de Segismundo, para a reaproximação de ambos, para que haja ali a aceitação da paternidade. Adelino será o pai de Segismundo, e tem toda aquela dificuldade anterior que nós já sabemos entre eles, e aqui esse momento é um momento de reaproximação e de aceitação um do outro, para que haja ali a reencarnação do Segismundo. Vamos pegar aqui um ponto que nós paramos na semana passada, que o Alexandre orienta ali ao Adelino, Contempla o pobrezinho que te pede socorro. Observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Imagina-te na posição dele e reflete. Não te doeria a indiferença dos outros? Não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? Estimarias que alguém te classificasse de fantasma, tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? Adelino, meu amigo, abre as portas do coração ao que te procuram em nome do Todo-Poderoso. Aqui Alexandre tentando contemporizar e que Adelino aceite ali a presença do Segismundo, tentando modificar ali os sentimentos dele diante da visão do Segismundo, da presença dele, que até então ele classificava esses sentimentos como pesadelos que ele tinha, o medo que ele tinha dessa aproximação. Ele classificava isso como tendo pesadelos, E aqui Alexandre está tentando contemporizar a situação. O interpelado voltou-se qual criança medrosa e, fixando o mentor generoso, falou: Ó mensageiro dos céus, tenho medo, muito medo. Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar a minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, aqui André Luiz dizendo, que André Luiz estava presenciando todo esse quadro. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino, reencarnado, as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava, no plano emotivo, as recordações imprecisas dos acontecimentos, cheias de ansiedades dolorosas. Na verdade, o que ele estava sentindo eram recordações do que tinha realmente acontecido no passado. Só que ele não sabia disso, claro. Estava esquecido dentro dele, mas os sentimentos eram os mesmos, brotando ali, revivendo o seu passado. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou: Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem, quando há firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna. Ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz,
deveria abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil quando somos ignorantes na prática do amor, mas sem a reconciliação humana, jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel, Adelino, no caso, chorasse copiosamente, o orientador observou: não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino, então, enxugou as lágrimas e pediu humilde: auxiliai-me por amor de Deus. Sentindo-lhe a sinceridade profunda, o instrutor convidou Segismundo a aproximar-se. Ele levantou-se, cambaleante e angustiado. Amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou: este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Que momento este podemos avaliar ali que envolvia tantos o plano espiritual ali, ajudando, vibrando em favor dessa reconciliação, Tanto um reencontro envolvido de sentimentos, de emoções que a gente não consegue imaginar como pode ser, Só ali refletimos um pouco na intensidade, mas na verdade a gente não consegue avaliar, mas imaginamos, já é um ponto bom. Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do ex-adversário, fundamente comovido. Perdoe-me, irmão, murmurou Segismundo, com infinita humildade. O Senhor recompensá-lo-á pelo bem que me faz. O marido de Raquel fixou-o nos olhos, como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento, e redarguiu: disponha de mim, serei seu amigo. Olha só que linda situação, que linda postura, O amor de Jesus aqui, o amor de Deus, de Jesus, dos bons espíritos, sendo verdadeiramente cumprido aqui nesse encontro. O ex-homicida inclinou-se, respeitoso, e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Segismundo conquistara-o. Não podia ser mau aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava, que lhe beijava as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens. Olha só o que André Luiz descreve aqui, desse momento, desse verdadeiro perdão, na verdade, um perdão sincero que estava acontecendo. Então André Luiz diz, olha, o organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavicíssimas areolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Olha só, quando a gente fala às vezes, e quando saímos de uma situação, de
de um pensamento muito persistente, negativo, ou algo que nos incomoda muito, que nos acompanha durante muito tempo, que nós falamos às vezes, né, que tiramos um peso dos ombros. É o que ele está falando, é o que ele está narrando aqui. Essas nuvens, né, que se rompiam, é esse peso dos ombros que nós tiramos às vezes quando resolvemos uma situação com alguém, ou alguém, né, resolve conosco. Esse peso dos ombros, essa leveza que sentimos, é exatamente isso que eles estavam, que o Adelino estava sentindo aqui, porque isso não deixava que ele revelasse o verdadeiro sentimento dele, o verdadeiro progresso que ele já tinha como espírito, como ele diz aqui, né? Revelando-lhe as características luminosas e radiações suavicíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a condição elevada e nobre, quer dizer, a verdadeira condição daquele espírito elevada e nobre. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus. Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel, Adelino, né, que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico, a fim de permutarem impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente: com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. Que maravilha, né? Que maravilhoso desfecho aqui desse reencontro. É claro que já falamos algumas vezes, né? Esse exemplo ele é uma exceção dentre os programas reencarnatórios que existem, né? Que a maioria segue um padrão ali de programa, de processo reencarnatório. Mas é muito rico para nós sabermos que este tipo de comportamento existe na espiritualidade, né? Que independente de ser ali específico, de ser raro ou não, importante é sabermos que com o auxílio de Jesus, como diz aqui, a tarefa foi executada. Então, e esse auxílio de Jesus, todo aquele grupo espiritual que está acompanhando esse caso, que estava ali presente na residência deles, que os acompanhou no desprendimento do corpo durante o sono, né, o sono físico, para que houvesse esse encontro, esse pedido de perdão. Olha como as nossas noites podem ser abençoadas, né? Os nossos sonos, o nosso sono, o nosso descanso físico. Por isso que devemos todos os dias, ao adormecer, pedir aos nossos bons espíritos, aos nosso anjo da guarda, que possamos ser úteis, que possamos ter bons encontros, que possamos participar de trabalhos, de estudos, ajudar naquilo que pudermos, aquilo que já formos capazes de fazer, para que tenhamos a noite produtiva. Então nós vamos parando por aqui hoje, nesse ponto maravilhoso dessa
reencontro entre Segismundo e Adelino, né? No lar de Raquel e Adelino. E semana que vem nós continuaremos a partir deste ponto. Que fiquem todos em paz, tenham todos uma excelente semana. Deus abençoe a todos nós.